Bom dia, nono ano. Encerrando nossa matéria, tá? Matéria da prova. Matemática financeira, vamos ver a parte de juros, tá? Primeiro aqui é uma leitura do que vem a ser a matemática financeira. O que é a matemática financeira? Nas informações apresentadas a seguir, vão ser usados termos como crédito, limite, prazo, parcelamento, porcentagem, juros, saldo e etc. Esses são alguns dos termos comuns a uma área da matemática chamada matemática financeira, que estudaremos neste capítulo. Em geral, a matemática financeira está presente em situações nas quais fazemos o uso do dinheiro, como na compra e venda de produtos ou serviços. Esse ramo da matemática ainda nos auxilia, por exemplo, a analisar vantagens e desvantagens em situações de pagamentos à vista ou a prazo. Tá? Então esse aqui é um pequeno texto do que vem a ser a matemática financeira. Tá? Agora a gente vai ver a parte de juros, página 154 do livro. Juros. Ao fazermos uma compra a prazo, ou seja, levando o produto no ato e efetuando o pagamento em parcelas, geralmente são cobrados juros. Nesse caso, o preço final do produto é maior se comprado a preço à vista. É como se fosse cobrado um aluguel sobre o dinheiro, ou seja, uma porcentagem que o comprador paga para o vendedor pelo direito de usar o dinheiro até o dia do pagamento. Existem alguns termos usados em situações que envolvem juros entre eles. Então, esses aqui são os termos que geralmente são usados na matéria, né, de juros, juros simples, juro composto. Então, são esses termos aqui. Primeiro aqui, ó, atenção. Em geral, são usados abreviações para indicar a frequência da taxa. As mais comuns são ao dia, AD, ao mês, AM e ao ano, AA. Tá? Então aqui as taxas de juros, né, elas são ao dia, ao mês e ano. Tá? São essas siglas que tem aqui do lado aqui. Então, prestar atenção, né? Mais uma vez, lembrando aos senhores das nossas perguntas. Então, as siglas AD, AM e AA são o quê? Abreviações para indicar frequência da taxa. Taxa aos juros, ao dia e ao mês. Então vamos lá, capital, né? Um C. Quantia em dinheiro investida ou emprestada. Juros, J. Acréscimo, rendimento ou aluguel sobre o dinheiro pago pelo investimento ou pelo empréstimo de certa quantia. Taxa de juros, o I, tá? O I representa a taxa de juros, porcentagem que se recebe em investimentos ou se paga em empréstimos, referente ao rendimento em determinado período de tempo. Tá? Esse período de tempo é esse aqui, ó, ao ano, ao mês, ao dia. O tempo, período indicado em dias, meses bimestrais, trimestrais, anos, tá? E assim vai. Então, pode ser qualquer uma dessas formas aqui, tá? Em que uma quantia é investida ou emprestada. O montante, o que vem a ser um montante? É o resultado da adição do capital com o juro, geralmente indicado por M é igual ao capital mais os juros, tá? C de capital está aqui em cima e o J de juros está aqui, tá? Então, o montante é o somatório do capital que foi investido com os juros. A seguir, estudaremos dois tipos de juros, os juros simples e os juros compostos. Tá? Então, vamos lá. Juros simples.
Leia o problema. Leonardo fez uma aplicação de R$ 1.200 em uma taxa de juros simples de 23% ao ano durante 5 anos. Qual será o montante recebido por Leonardo ao final desse período? Então vamos lá. Para resolver esse problema, vamos considerar os dados a seguir. Capital, quantidade aplicada, R$ 1.200. Tá? Então, C igual a 1.200. Taxa de juros, 23% ao ano. O I é igual a 23%, tá? Que corresponde a 0,23. O tempo, período da aplicação, 5 anos. Então, T igual a 5. Primeiro, calculamos os juros simples referentes a 1 ano, tá, de aplicação, ou seja, 23% de 1.200. 23 sobre 100 vezes 1.200 é igual a 0,23 vezes 1.200, que deu 276. Assim, a cada ano, a quantia aplicada por Leonardo vai render R$ 276. Como a quantia ficará aplicada por um período de 5 anos, multiplicamos os juros de 1 ano por 5. Então, 276 vezes 5 igual a 1.380. Assim, o valor de juros simples referentes a 5 anos de aplicação é de 1.380. Note que, para obtermos o valor correspondente aos juros, multiplicamos o capital aplicado pela taxa de juros, na forma decimal, e pelo tempo de aplicação. Então, nós temos aqui, os juros é igual a capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Então, 1.200, 0,23 aos 23%, vezes 5. Como queremos saber o montante recebido pelo Leonardo, ao final desse período, adicionamos o valor do capital aplicado aos juros. Então, o montante é igual ao capital mais os juros. Capital 1.200, os juros 1.380. Nós temos um montante final de 2.580. Portanto, o montante recebido por Leonardo ao final desse período será de 2.580. Então, nossos quadrinhos, não esqueçam, hein? Tá? Os juros simples, J, sempre são calculados sobre o capital inicial, a determinada taxa de juros e em determinado período de tempo. Assim, para o cálculo dos juros simples, podemos usar a seguinte fórmula: J é igual a CI vezes T. Então, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Tá? Os juros é aquele valor que a gente vai receber ou vai pagar. Nessa fórmula, ao substituir a taxa de juros, devemos escrevê-los na forma decimal. Então, sempre colocando a porcentagem na forma decimal. Tá? Então, vamos lá. Para usar a fórmula dos juros simples, é necessário que a taxa de juros e o período de tempo estejam na mesma unidade de tempo. Tá? Então, caso isso não ocorra, devemos transformar a taxa ou período na mesma unidade de tempo. Por exemplo, se a taxa de juros for ao ano, o período de tempo também deve ser ano. Podemos representar graficamente o montante dessa aplicação no decorrer do tempo. Então, tempo, juros, que é igual a capital vezes taxa vezes tempo, e o montante, que é igual ao capital mais os juros. Então, 0,276, tá? Vezes 0, que vai dar 0, vai ser o mesmo valor. Se for um ano, 276, vai somar, vai dar esse valor. Se foram 2 anos,
552, vai dar esse valor. 3 anos, 828, acrescenta aqui. Tá? 4 anos e 5 anos. Note que os pontos no gráfico, indicados no gráfico, pertencem à reta que corresponde ao gráfico da função afim, dada por montante de t de tempo é igual a 1.200 mais 276 vezes o tempo, tá? Quantidade, né? 10 anos, aí multiplica por 10, 100 anos, multiplica por 100, e assim vai. Juros compostos. O que nós temos? Os juros compostos são calculados sempre sobre o montante obtido no período anterior, diferentemente dos juros simples, que são calculados sobre o capital inicial. Retomando a situação que tratava da aplicação de 1.200 feita por Leonardo a uma taxa de juros de 23% ao ano, vamos calcular o montante que ele receberá ao final do período de 5 anos, supondo que sua aplicação fosse feita sobre o regime de juros compostos. Então vamos lá. Montante ao final do primeiro ano. Juros, capital, taxa, tempo, né, vezes 1, vai dar 276. Montante 1, capital, primeiro ano. Capital mais juros, então ele vai receber 1.476. No final do segundo ano, né, nós temos os juros 2, que é o montante 1. Quanto que é o montante 1? 1.476. Vezes a taxa, vezes o tempo. Então, o nosso tempo vai ser sempre 1, porque a gente vai calcular o quê? De 1 em 1 aqui, tá? Por enquanto. Então, nós temos que o montante vai ser 1.476, tá? Vezes a taxa, vezes o tempo, deu 339,48. Qual é o montante? Soma um com o outro, tá? Soma o que eu tinha com os juros que eu obtive. Deu 1.815,48. E eu vou continuar. Terceiro, o que eu tive, vezes a taxa, vezes o tempo, novos juros. Vou somar, vou achar mais um valor. Pego o novo valor e vou fazendo os juros. Quarto, tá? O montante ao final do quinto ano vai ser o quê? O que eu tive aqui no quarto, 2.746,64, vezes taxa vezes tempo, 631 aproximadamente, tá? Somando tudo, nós temos no final de 5 anos, tá? Portanto, Leonardo receberá 3.378,37 ao final da aplicação aos juros composto, tá? Então vamos lá. Para calcular juros composto, apenas no primeiro período de juros incide sobre o capital inicial. Nos demais períodos, os juros são calculados sobre o montante obtido no período anterior. Assim, o montante no regime de juros composto pode ser calculado da seguinte forma. Primeiro período, juros, capital, taxa e tempo, montante 1, capital mais taxa mais juros. Segundo período, juros 2, montante 1, taxa e tempo. Montante 2 vai ser igual ao montante 1 mais os juros 2. Os juros 3, montante 3, montante 2, taxa e tempo. Montante 3 é igual ao montante 2 mais juros 3. Tá? Aí no enésimo período, o que nós temos? Os juros
né, de 10 anos, juros 10 é igual ao montante 10 menos 1 vezes taxa vezes tempo. Então, o montante de um determinado valor, tempo, aliás, é igual ao montante de um tempo menos 1 vezes os juros desse tempo. De maneira parecida com o de juros simples, também podemos representar graficamente o montante da aplicação de Leonardo no decorrer do tempo. Montante 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Reparem que no primeiro gráfico nós tínhamos uma reta. Isso aqui é uma reta. Tá? Então, no primeiro gráfico nós tínhamos uma reta. No segundo gráfico já tem uma curva. Repare aqui, ó, que vai subindo. Então, ele sai daqui. Antes ele vinha reto. E agora ele já faz uma curva. Tá? Os pontos indicados no gráfico pertencem à curva que corresponde ao gráfico de uma função. Porém, não se trata de uma função afim, nem de uma função quadrática. A função cujo gráfico se parece com essa curva não será estudada nesse momento. Tá? Aqui seria uma função, se eu não estou enganado, exponencial. Tá? Ela dá essa curva aqui para cima, ascendente aqui. Tá? Se eu não me engano, uma função exponencial que não vem ao caso agora. Aqui é só para mostrar aqui. Os juros composto, ele vai aumentando. Reparem que ele vai aumentando. Tá? Os juros simples, ele aumenta mais reto. Tá? O aumento que ele tem é mais reto, não é uma coisa mais exagerada. Tá? Então nós vimos já juros composto e juros simples. Vamos para o próximo. Bem, agora a gente vai fazer, tá? A matéria se encerra ali. Nós vamos fazer o quê? O que estudei, tá? Vamos fazer essa parte aqui, porcentagem, tá? Juros, montante, juros simples, os gráficos, tá? 166 e 167, tá? Matéria da nossa prova, não tenho muito o que pegar, tá? Matéria bem curtinha, bem um resumo. Então, nós vamos fazer aí juros simples, juros simples, juro composto, tá? O juros simples é a parte de juros, tá? Então essa parte aí, façam essas 2 páginas, tá? Que depois eu vou corrigir. Um abraço.